Eu cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amigos e minhas amigas, mais uma vez eu estou aqui para lhes trazer algo muito importante para a sua vida e para a minha vida também, que é a palavra do Senhor. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus a partir deste momento, ali na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 3 até o versículo 5. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de nossa consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos implantados por Deus, com que nós mesmos somos contemplados em Deus. Eu vou ler de novo. Com a consolação com que nós mesmos somos contemplados em Cristo. Vocês entenderam? Com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Amém? São palavras muito importantes que nós precisaríamos meditar para entender o que é estar sempre na presença de Deus. Porque diz aqui, Paulo escreveu na carta aos Coríntios dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, isso serve para mim também. Porque quantas coisas nós passamos em nossa vida, quantos problemas difíceis de resolver chegam até nós. Mas nós temos que confiar no Criador. Nós temos que confiar no Senhor. Nós temos que confiar em Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Porque diz assim que é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Porque nós podemos olhar para frente e dizer: eu não vou conseguir, eu não vou suportar, eu não vou ter a oportunidade de chegar aonde eu quero. Meu amigo, minha amiga, mas você deve estar enganado, porque existe um Deus que, se você estiver na presença dele, ele estende a mão para te levar no lugar desejado que você um dia sonhou de chegar. Porque muitas vezes nós pensamos diferente da palavra de Deus. Nós achamos que essa é a realidade da vida, mas a realidade da vida não é essa, meu amigo. A realidade da vida é outra, porque foi Deus que nos criou, é Deus que nos conforta.
E ele diz: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Esta é a realidade da vida. Esta é a verdade que sempre, sempre nós devemos de confiar no Criador. Nós devemos sempre, sempre de estar na presença do Criador para que Ele possa fazer as obras em nossa vida. Porque se nós não estivermos na presença de Deus, não tem como Ele fazer nada para nós. Porque isso parte de nós, isso parte da nossa perseverança. Nós temos sempre que perseverar diante de Deus e seguir os mandamentos do Senhor. Veja lá no passado, quando Deus criou o homem. Deus criou o homem e colocou o homem num paraíso. E falou, tudo você pode pôr a sua mão, você pode colocar a sua mão e comer do fruto que você desejar. Mas somente aquela árvore que está lá no centro do jardim, dela você não pode tocar, porque no dia em que você tocar nela, certamente morrerá. Mas veio o inimigo que ele promete as coisas para você, mas ele não cumpre. Agora o nosso Deus cumpre, porque o nosso Deus falou, no dia que você tocar nela, certamente você vai morrer. E sabe o que o inimigo veio e falou para o homem? Não é assim não. Não é que se você tocar nela você vai morrer. É porque se você tocar nela, você vai ser igual a Deus, saber de todas as coisas. Meu amigo e minha amiga, vejam bem como o inimigo, o diabo, Satanás, ele é perverso. Aí o homem falou, mas eu vou ficar igual a ele, você tem certeza? Lógico que eu tenho. Toca para você ver. E no momento em que ele tocou na árvore, ele olhou para ele e viu, e nossa, eu estou nu. Aí a mulher olhou nela e falou, nossa, eu estou nua, o que é que eu vou fazer? Aí eles se enrolaram de folhas. Aí Deus chegou, eles se esconderam de Deus. Ele falou, por que esconde de mim? Aí o homem respondeu, porque nós estamos nus. E vejam bem, vocês tocou na árvore, que eu falei para vocês não tocar. Aí sabe o que Deus fez? Expulsou eles do paraíso. Vejam bem, meu amigo e minha amiga, porque Deus cumpre o que Ele fala. Se Ele promete algo para você, certamente Ele vai cumprir. Mas você também tem que fazer a sua parte. Você também tem que ser fiel a Ele, ouvir o que Ele vai dizer para você e cumprir o que Ele te ordenar para fazer. É isso que é a mensagem do poder de Deus. Porque não adianta nada eu estar na igreja toda hora, todo dia, ajoelhado, gritando, sapateando, mas eu não cumpro aquilo que Deus me ordenou de fazer. Eu não faço. Não adianta, Deus não vai me abençoar dessa forma. Ele só vai me abençoar se eu perseverar na presença dele e cumprir os mandamentos que ele me ordenar. Meu amigo e minha amiga, vejam bem como é especial. E mais, aqui diz no versículo 4, porque é ele que nos conforta em todas as nossas tribulações, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que ele nos mesmos, a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Vejam bem, porque eu estou aqui, eu não sou melhor do que você, eu não estou falando para você que eu não sou pecador, que eu não peco.
porque muitas vezes meus pensamentos se desviam e eu me torno um pecador, mas eu tenho que pensar. No momento em que eu desviei da presença do Senhor, que eu tirei o pé do caminho, eu tenho que voltar correndo, porque senão Deus não vai me abençoar. Deus não vai me dar a força que Ele sempre me dá. Eu, graças a Deus, nessa idade que eu tenho bastante saúde. Não porque eu nunca fiz arte, fiz, mas é porque Deus sempre está do meu lado, me equilibrando, me dando força, me dando paz, consolação, tirando os maus pensamentos da minha cabeça, para que eu possa seguir corretamente no caminho do Senhor. Meu amigo e minha amiga, a palavra de Deus é fiel, a palavra de Deus é pura, a palavra de Deus é verdadeira, porque se nós seguirmos os conselhos da palavra de Deus, nós sempre vamos estar unidos com Deus, nós sempre vamos estar na presença de Deus, porque o Senhor Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Porque se ele disse isso, é porque Deus ordenou que ele viesse para nos libertar do pecado, para nos libertar da ingratidão que o diabo deixou na mente do homem, na presença do homem, e tirou o homem do paraíso. O diabo tirou o homem do paraíso, mas Deus enviou o seu Filho para que o seu Filho viesse e nos ordenasse, e nos desse o direito de viver na presença de Deus novamente, de viver no paraíso. E um dia, com muita honra e muita glória, e muito louvor, todos nós que perseverar na presença de Deus até o fim, nós vamos ter esta liberdade, nós vamos ter esse grande privilégio de estar na presença de Deus, de louvar o nosso Criador com a nossa presença ali junto dele. E nós vamos ser felizes eternamente, porque aqueles que não obedeceram, não quiseram viver na presença de Deus, não fizeram o que Deus lhe ordenou, certamente eles vão eles vão viver em lugar terrível, onde só haverá choro e ranger de dentes. E quantos vão passar por lá? Eu peço a Deus que me dê a consciência para que eu possa viver sempre na sua presença, para que eu nunca possa desviar da sua presença. Porque Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Ele pecou, mas todas as vezes que ele via que ele estava fora da presença de Deus, ele voltava correndo. Ele não deixava o diabo encobrir a sua mente, a sua consciência. Ele não deixava. Ele voltava e pedia para que Deus lhe desse força, para que ele rompesse, para que ele ganhasse aquela batalha. Assim como ele fez no dia em que ele derrubou o gigante Golias. Mas Deus é sempre fiel. Deus sempre está ao teu lado. Porque assim como o sofrimento de Cristo se manifesta em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Amém? Vejam só que coisa maravilhosa. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifesta em grande medida
a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Glória a Deus! Que coisa maravilhosa! Você não está aí sozinho aí. Se você estiver sozinho aí no mundo, perdido, procure o caminho da verdade. Procure o caminho da paz. Procure o caminho do amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui está contemplando, porque assim como o sofrimento de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. É um favor muito grande que você ainda tem, porque Deus está a seu favor. Porque uma mãe nunca despreza um filho. O filho pode ser o que ele for, ela nunca despreza. E assim também o nosso Deus é um pai. Você pode ser o maior pecador. Se você um dia chegar na presença dele e clamar por misericórdia, ele estende as suas mãos e te livra de todo o pecado. Por isso, meu amigo e minha amiga, vejam bem como é ser fiel ao nosso Deus. Porque Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso Criador. Meu amigo e minha amiga, neste momento, eu vou encerrar esta mensagem. Nós somos da comunidade evangélica no Lar Viver Feliz. Nós ainda não temos um lugar, um salão para reunir as pessoas, para levar a palavra de Deus a elas. Mas eu tenho certeza que muito em breve o Senhor vai nos dar este grande privilégio de poder estar falando com você pessoalmente, levando para você pessoalmente a palavra do Senhor. E eu fico aqui. Que Deus há de abençoar ricamente a sua palavra e colocar em seu coração, em sua mente, a mensagem que você ouviu. Eu agradeço a você, meu amigo e minha amiga, que vai parar por alguns momentos e ouvir esta mensagem maravilhosa. Ficam na paz do Senhor Jesus Cristo, hoje e para todo sempre. Amém.